Pense Grande, com Carlinhos Costa Weber. Meu nome é Carlos Costa Weber, esse é o programa Pense Grande. Nós temos uma pauta hoje muito interessante, por dois motivos. Nós vamos conversar sobre turismo genealógico, uma pauta bem nova, muito importante, porque nós vivemos numa região de forte colonização europeia, maiormente a italiana. Então, é de interesse de toda essa comunidade e oriundos da Europa e Itália, principalmente. E o segundo motivo, porque nós estamos tendo a visita da Kátia Dalmolin. A Kátia Dalmolin é santamariense, a nossa conterrânea, mas viveu sempre aí na Quarta Colônia, entre Polesne e Faxinal. E ela está há 17 anos morando na Itália, e a especialidade dela, o segmento que ela atua entre Brasil e Itália, é justamente essa questão da história das famílias, a árvore genealógica das famílias e como essas famílias podem aproveitar e conhecer as suas origens. Seja bem-vindo, Kátia. Obrigada, Vamos parlare italiano o portoghese? Come vai meglio te. A me ormai parlo sia l'italiano, sia italiano, sia portoghese. Va bene così. Muito bom. Seja bem-vinda, Kátia. Muito obrigada, Carlos. Quem é a Kátia Dalmolin? Ou, em português, a Kátia do Moinho. Né? A Kátia do Moinho, já vamos traduzindo, né? Kátia Dalmolin, bem-vinda. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo espaço. Quem é a Kátia Dalmolin? A Kátia Dalmolin é uma pessoa que sempre trabalhou em prol da cultura italiana, que começou aos 14 anos na Rádio Membuí, com muito carinho, por 10 anos. E tu sabe o carinho que eu tenho, né, pelo programa de rádio que eu levei aí por 10 anos. Ensinei na Universidade Federal de Santa Maria, no curso de História. Publiquei alguns livros dentro dessa área, trabalhei com a Associação Italiana, tive uma agência de eventos, mas tudo sempre voltado para a cultura italiana, sempre pensando em ir para a Itália, em viver a cultura italiana a 360 graus. Foi sempre meu sonho ir para lá. Eu sempre quis, sempre sonhei a Itália, como muitos descendentes, e aí não é um caso que eu estou lá. E trabalhando com o que eu trabalho. Me formei em História, fiz especialização aqui em Santa Maria também, depois fiz o mestrado em Passo Fundo, e daí foi indo e chegou a possibilidade de ir para a Itália a primeira vez em 2003. E tudo isso tem a ver, porque isso é a Kátia, né? É o que eu faço hoje, né? Ir para a Itália em 2003, com uma bolsa de estudos da Regione Veneto, para um curso de administração de empresas, conhecer o modelo Vêneto de administração. Aliás, Kátia, a tua experiência é muito grande e eu penso assim, no último bloco a gente conversar muito, porque o nosso público é empresarial, é acadêmico e empresarial, tá? E o modelo Vêneto é muito próximo da nossa realidade das pequenas empresas. Então, nos aguarde que nós vamos abordar mais no final. Então, eu fui para lá, né? Fiquei, na verdade, fui para um curso de 1 mês e acabei ficando 3 meses, né? Porque tudo aquilo que eu tinha estudado nos livros se abriu um mundo, né? Poder tocar realmente a história com mãos, né? E voltei, continuei ensinando na universidade, terminei os projetos que eu tinha em andamento. E chegou em 2007, eu disse, eu vou para a Itália. Ou agora ou nunca mais, aquela coisa. Ou agora tu faz e realiza o meu sonho, realiza o meu sonho, ou não vou mais, né? E fui. E fui com 2 malas, que eu digo sempre, valigia de cartone. E passagem só de ida. E só de ida, né? E acabei ficando mais 1 ano, mais outro ano, e já se passaram 17 anos. Mas tem uma coisa, Carlinhos, que eu acho que as pessoas se identificam muito com a minha história, porque eu desde pequena, quando eu morei em Faxinal do Soturno, eu subia na saída para Novo Treviso, né, para fora, então eu tinha uma pequena subidinha assim, né, na frente de casa, e eu me arrepio contando porque realmente, né, tem muitas pessoas que se identificam, eu conto sempre isso nas palestras, porque para mim é uma coisa muito emocionante. Eu tinha de 4 a 6 anos, né, muito, muito pequena. E eu preparava
a minha malinha da minha avó, botava dentro uma boneca, uma roupinha de uma boneca, não para mim, mas da boneca, e dizia: tchau mãe, eu vou para Itália na terra da avó. Tô indo para Itália na terra da avó Santina, que é a minha avó. E aquilo ficou. Aquele sonho de criança, aquela coisa inocente de criança, né? De crescer, tu entende, e as pessoas entendem, se identificam com isso, porque a gente cresce dentro dessa história, permeada dessas histórias, né? De sonhar a Itália sem a internet, olhando as revistas, depois crescendo, olhando as revistas e sonhando estar lá. E quanto longe parecia, sabe? E hoje estou trabalhando com essas, a gente chama dores, né? Das dores das pessoas, porque eu entendo isso, porque eu passei por isso, porque eu sonhei algo que para mim era uma coisa tão longe. Então, sonhando isso, eu sei o que a outra pessoa, o outro descendente, as pessoas da quarta colônia sonham e querem ver lá. E essa é a minha história, essa sou eu. Muito bom. Kátia, então, chegou o momento que vou voltar para lá, em 2007, já com um projeto definido. Então, como funciona? Como começou esse projeto? Como é que está andando? Na verdade, não foi com um projeto definido. Que eu não posso dizer, né? Mas não foi com... Não, na verdade, eu fui para voltar, para continuar estudando, para pegar informações, voltar e fazer um doutorado de pesquisa. E não foi assim, porque não era o destino, não era para ser. Eu acabei ficando 1 ano, ficando 2 anos, e comecei a conhecer pessoas lá. Entrei num grupo que depois a gente trouxe para Valle Veneto. Eu fui a responsável pela turnê do Le Arte per Via em Valle Veneto, né? Faço parte hoje do grupo também. Um grupo histórico, nós somos em 65 pessoas, né? E acabei me envolvendo com cultura italiana lá e com cultura brasileira, ítalo-brasileira lá, e comecei a pesquisar, continuei publicando, escrevendo, até tem esse livro que eu publiquei em 2018 lá, né? E tudo uma consequência até que chegou a Gens. Eu digo chegou, porque começou como um projeto. Não, mas assim, é bom as pessoas saberem, Sim. né? Por que o Vêneto, né? Por que o Vêneto? Porque a maior parte dos imigrantes, primeiro por uma questão de localização e do grande fluxo de imigração que veio da região do Vêneto. A nossa família veio do Vêneto. Só que acontece o seguinte, né, Carlinhos? Ninguém pode ser especialista em tudo. Então eu digo assim, ok, se a família de quem estiver nos assistindo veio do sul da Itália ou de outras localidades, eu posso ajudar, eu posso fazer a pesquisa, eu posso organizar com os parceiros, mas eu decidi me especializar ali, no Vêneto, porque tem o maior fluxo, porque a maior parte das pessoas da nossa região vieram dali. Sim. E porque, justamente, eu estando ali, todos esses anos, eu conheço, não digo quase como Santa Maria, mas eu conheço muito bem aquela região. Muito bem como me mexer, como pesquisar, como fazer, onde ir, onde levar, o que propor, os eventos que tem ali, historicamente. Então, tudo isso se reflete dentro do turismo. É importante ter esse conhecimento. Vizinha vocês vão ali, estamos do ladinho do turismo máximo. Claro. E depois tem outra coisa. Tem a cidade onde eu moro, que se chama Castelfranco Veneto, na província de Treviso. Eu digo assim, ó, olha como são as coisas, né? É como Santa Maria. Santa Maria é o coração do Rio Grande. Ali é o coração do Vêneto. A meia hora de estrada, de trem, eu estou em Veneza, Vicenza, Padova, Belluno um pouquinho mais, mas esse é o objetivo. Eu estou no centro para fazer todas as pesquisas, para ter acesso às informações, para poder agilizar. Então tudo isso me dá... E mais um detalhe importante, né, Kátia? O norte da Itália é onde está a parte mais próspera da Itália. Sim. É o norte. Sim. É ali, além da parte mais turística, que recebe maior fluxo de turismo da Itália. Então tem algumas coisas que, pensando na questão do turismo genealógico e trazendo para o turismo de massa, né? Porque o turismo genealógico, o que é? É algo muito de niche ainda. Eu comecei há vários anos e as pessoas me diziam, turismo o quê? Porque não tinha aquele
aquele conhecimento. A gente pode chamar turismo de raiz, turismo de origem. Hoje tem vários, né? Várias palavras que podem identificar esse tipo de turismo e talvez seja até mais conhecido. Eu prefiro usar turismo genealógico porque eu comecei com essa palavra e para mim eu tenho uma identificação com ela. Mas turismo genealógico, turismo de raiz, turismo de origem. E é o mais forte mesmo. Já vem árvore genealógica, Claro. já puxa. E aí o que acontece? Sim visitar Veneza, sim visitar Roma, Milão, Florença, mas deixar aquele pequeno espaço para o coração. Porque o turismo genealógico, tu não vai voltar a mesma pessoa. Porque ele vai mexer aqui dentro. Ele vai mexer com coisas que tu não sabia que existissem. E tu me contaste algumas histórias assim incríveis, né, da surpresa, tu preparar uma surpresa para uma família. Na verdade, assim, ó, eu digo, as pessoas primeiramente confiam em mim por me dar o trabalho para fazer, porque é dar a tua vida nas minhas mãos, tá? Então é uma responsabilidade muito grande. Então eu trago para dentro do turismo genealógico, eu trago outras coisas como constelação familiar, como linguagem, né? Eu trago psicogenealogia, então isso é o diferencial hoje da Kátia também. Não é só um acompanhamento histórico. Né, cara? Tu preparas o terreno para isso, né? Sim. Prepara a emoção do coração. E não te conto o que nós vamos ver. Não conto para a família. Eu digo assim, olha, nós temos um compromisso de manhã e um compromisso de tarde. Deixa o telefone, deixa que vem alguém comigo que vai fazer as fotos. Vive o momento. Porque se tu te preocupar de estar lá com o telefone fazendo fotos, tu não vai viver aquilo que tu tem que viver. Depois eu te passo as fotos, depois a gente conversa, não te preocupa, não é que a pessoa vai entrar na igreja e vai se preocupar e ficar fazendo foto e eu vou ficar explicando o quadro, a estátua, não sei o quê. Se eu vejo que a pessoa, quando entra naquela igreja, tem uma emoção muito forte, porque a fonte batismal traz aquela emoção, eu deixo ela viver aquela emoção. Eu não vou interromper aquele momento. Porque naquele momento é mais importante ela tocar a pia batismal do que a Kátia explicar outras coisas. Então eu respeito esses momentos. Já aconteceram situações, por exemplo, uma das últimas, que no final da pesquisa genealógica, uma palavrinha, possedente. Quer dizer, a família tinha propriedades. Opa, vamos descobrir onde é que é isso. Vamos atrás. E olha como são as coisas. Essa menina, ela estava indo, né, por modo de dizer, mas porque é mais nova do que eu, estava indo para a Grécia, cancelou para vir para a Itália, e eu descobri que praticamente a família dela, além de ter casas, terras, a casa hoje era um Airbnb. Hospedava pessoas. A casa construída pelo tataravô dela, onde a bisavó dela nasceu, era uma hospedagem. Coisa incrível. Então a gente fez o seguinte, um pouco de sacanagem, mas no bom sentido. A boa sacanagem. Para poder criar não criar expectativa, mas te dar algo a mais, né? Então foi muito, muito interessante, porque daí eu mostrei uma das casas para ela. Ela tocou a casa, emocionada, a gente fez as fotos e tudo. Eu disse para ela, essa aqui era a casa, aqui tinha algumas propriedades. De manhã, depois que a gente já tinha feito uma parte do programa. Vamos almoçar, aí ela se emocionou na frente de um prato de massa, porque era o gosto típico, porque isso também, né? É tudo escolhido a dedo, porque aquilo tudo tem que te trazer uma emoção e tem que mexer dentro, entendeu? Nada é por acaso nesse tipo de turismo. E é um tipo de massa que fazia a avó dela, etc, etc, etc. E aí ela se emocionou, e ela rindo e chorando ao mesmo tempo, dizendo, ninguém chora na frente de um prato de massa. Terminou tudo, eu disse, eu vou te deixar para te dormir nesse lugar. Antes disso, para ela poder cancelar a viagem da Grécia e trocar de hospedagem, eu disse para ela, eu não posso te dizer nada, mas eu te
te peço só uma coisa, confia em mim. Uhum. Fica nesse lugar, fica hospedada nesse lugar, mas não me pede o porquê. Eu acredito que para ti vai ser muito importante. E ela na hora, né? Ela disse assim, não me fez uma pergunta. Chegamos ali, ela largou as coisas, eu falei com o proprietário me mostrou uma data escrita pelo tataravô dela. Sabe que às vezes que eles escreviam nas casas, né, para deixar a data 1789 ou 98. Meu Deus. 1789. E aí eu fiz ela sentar, e daí se via a igreja, e daí eu puxei o mapa, porque eu não estou te contando uma história, estou te mostrando no documento que aquilo que eu estou te dizendo está comprovado, não é a Kátia que vai achar uma casa qualquer, ou alguma coisa assim. Eu estou te mostrando que aquilo é ali, por isso, né? Historicamente, porque senão, sentada ali na varanda, eu disse pra ela, só que eu não te contei tudo. Do outro lado da casa, tinha os parreirais, aqui tinha a horta, lá tinha isso, aqui tinha aquilo, mostrando no mapa, e eu disse para ela, e aqui, onde nós estamos sentados, era a casa deles. Como? Sim, aqui nasceu a tua bisavó, e tu vai dormir exatamente no quarto onde ela nasceu. Que fantástico. E a casa ainda, uma parte da casa era de propriedade da família. Entende? Então essas coisas, não que as outras pessoas não possam proporcionar, mas Carlinhos, eu estou lá, eu vou lá. Sim. Você entende a importância de ter alguém que conhece o que tu está procurando e ir lá diretamente no lugar, visitar, olhar, observar e dizer, puxa vida, aqui eu posso fazer isso, aqui eu posso fazer aquilo. E aí, não posso, mas várias situações, várias. Aconteceu uma outra cliente que foi uma das primeiras que eu fiz, ali também foi muito emocionante. Ela não falou durante todo o tempo, ela não abriu a boca. Porque ela estava tão emocionada que ela não conseguia falar. Simplesmente, eu tenho todas as fotos e ela está abraçada comigo e ela não conseguia falar. Porque isso, entende quando eu digo é sentir com o coração? Por isso, Kátia, que a importância dessa nossa conversa, né? Quer dizer, o guarda-chuva é um só, terismo genealógico. Mas nós estamos falando para essas pessoas, assim, milhares e milhares de pessoas que têm origem, principalmente na Itália, né, de ter essa surpresa, de voltar às suas origens. Isso, assim, eu confesso que ninguém vai conseguir, e por isso a importância, e deu uma coincidência da Kátia estar aqui no Brasil, e da gente poder conversar com ela sobre essa possibilidade, né? E eu vivo muito bem isso, porque o meu pai, né, o pai Cirilo, ele fez uma pesquisa na nossa árvore genealógica. O pai foi de uma persistência bárbara, ele foi a 1600 e poucos, quando os Weber desceram da Alemanha, passaram pela Suíça e foram morar nas encostas do Vêneto. Por isso, os Costa Weber, os Weber da encosta, né? Então, isso é de arrepiar realmente, Kátia, e te agradeço essa oportunidade em nome da comunidade italiana, né, de nos proporcionar, né, esses momentos tão importantes na qualidade de vida da gente, a gente poder também repassar para os nossos filhos e netos, né? Nós temos lá no sítio uma foto da família lá no Vêneto ainda, né? Então os netos ficam lá olhando quem é essas pessoas. Então, olha, és a nossa embaixadora no Vêneto, né? Sabe uma coisa bonita agora, eu tô falando do teu pai, né, que eu conheci muito bem, sabe que eu conheci muito bem, que ele deu várias entrevistas na rádio, convivi muito com ele, né, quando eu tinha um programa de rádio. E, por exemplo, uma das famílias aqui da Quarta Colônia eram em 13, os avós, os filhos e os netos. E aí, essas pessoas mais velhas, como o meu pai também, conviveram com os avós que eram imigrantes, né? Sim. E a gente fez uma surpresa pro casal, que eles completaram 50 anos de casado.
E a família, de acordo com uma das filhas, a gente fez uma surpresa, não disse para ela que seria o turismo dessa avó que ela conheceu e conviveu muito com essa avó, mas que seria de uma outra parte da família né? Então ela não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. Nós chegamos na igreja, de acordo já conversado com o padre, porque as igrejas lá são fechadas, a localização dos lugares nem sempre é exata, então tem várias, a gente pode falar só sobre isso, de várias problemáticas de se fazer isso sozinho. Não se bate na porta das pessoas, não é porque uma pessoa tem o mesmo sobrenome que é teu parente, etc. Depois a gente pode entrar nessa questão. E aí o que acontece? Até porque, né, que me interrompendo, né? Não. O teu caso, aqui são Dalmolin. Tem muitos. Né? Então, no nosso caso, aqui era separado, Costa Bêbara, agora é junto, quer dizer, Dalmolin, é Dalmolin. Né? Então também tem que ter até esses cuidados com o sobrenome. Mas não é só isso, porque isso é uma grafia. Já entro nisso. Já entro nessa questão, porque isso é bem importante. Kátia, vamos fazer o seguinte, o Fernando já está me orientando. Fernando, muito obrigado pelo apoio de sempre, Fernando, aí. Nós vamos interromper aqui o primeiro bloco, porque tem muita história nesse assunto que nós estamos levantando. Agradeço aqui o carinho da Cotricel, o carinho do pessoal do Sebrae que apoia a nossa pequena e microempresa. Nós já voltamos com a Kátia Dalmolin no programa Pense Grande. Essa pensa grande. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para o segundo bloco com a Kátia Dalmolin, a nossa conterrânea santamariense que mora há 17 anos na Itália e que trabalha com o turismo genealógico. Estamos tendo já alguns exemplos assim, excelentes, né, do trabalho que ela faz lá. E te interrompi no primeiro bloco, né? Vamos concluir e depois como é que funciona. Quer dizer, também nós temos que pensar na prática como é que as famílias podem usufruir dessa estrutura que tu tens. Então eu estava dizendo que essa família, a gente fez uma surpresa, né, para os avós. Já eu tinha conversado previamente com o padre para fazer uma bênção. Ele chama a comunidade para a missa, chama os parentes para essa missa. E só Chega nesse ponto de detalhe. E assim, ó, e aí a gente chegou na frente da igreja e tinha preparado tudo, o sino começou a tocar. Não era era um sino de festa de colônia. E esse lugar no interior, assim, com pouquíssimas, a gente tá vendo as imagens, pouquíssimas pessoas, né, o abraço de tantos anos, né, de história, etc. E aí, praticamente, a gente chega nessa igreja e eu digo para essa senhora, mas a senhora conviveu com a sua avó, né?
Sim, convivi. Ela começa a me contar a história, mas por que a senhora não me disse isso antes? Eu teria colocado no turismo essa história, mas assim, mas que pena, mas a próxima vez aí ela me olha, deixa ela falar, e todos os filhos já sabendo e já chorando naquele momento. Que coisa. Aí eu olho para ela e digo, a senhora sabe de uma coisa? Que nós estamos na igreja onde foi batizada essa avó que a senhora conviveu. Não preciso te dizer o que acontece nesses momentos, né? Porque eu choro mais que eles, assim. Não, porque eu me deixo transportar por essa emoção, né? Aí ela me olha e me diz assim, não é verdade. Sim, é verdade. E nós vamos fazer a missa de 50 anos de casados de vocês aqui. Aí o padre, o Dom Hugo, foi fantástico, isso em Lorenzaga, e eu gosto muito de mencionar isso, porque ele foi fantástico. Ele preparou essa missa dessa família linda, essa homenagem, e aí o que acontece? Essa família que nós estamos vendo aí? É uma das primeiras imagens que a gente viu. Interessante, porque nós estamos coincidindo, está passando essa imagem, nós estamos falando sobre. E rapazes jovens, o Rafael também, esse aí foi em Piavon, que tem muitos da quarta colônia em Piavon. Então, assim, documentos que eu vou procurar, essa foi outra família do Paraná, eu tenho muitos clientes, Bento Gonçalves. Então, assim, a gente vai indo, né? E assim foi lindo, porque ele fez toda uma missa falando para os jovens sobre pertencimento, sobre raízes, sobre a importância da família, sobre a sorte que a gente tem de conviver com essas pessoas de idade que nos contam essas histórias, que a gente possa valorizar isso. E aí ele fez uma missa lindíssima, preparou toda a igreja para receber, a comunidade para acolher. Tu te sente parte daquela comunidade. Entrando na questão da Gens, o que acontece quando tu não faz, tu faz algo que não é programado? Tu vai fazer um turismo sozinho. Tu pode até chegar tranquilamente e até... um pouco, me faz sorrir essas coisas, porque às vezes as pessoas vêm me contar, né, e dizem, Kátia, se eu soubesse, eu teria feito diversamente, eu já fui anos atrás, eu vou lá, achei um Dalmolin, fui lá bater na porta do cara, o cara fechou a porta na minha cara. Imagina se chega um cara bater na porta, tu entende? A situação, ainda mais lá, que as pessoas não estudam a imigração. Agora, você está falando, eles tiveram uma guerra mundial, uma segunda guerra mundial, eles tiveram imigrações para vários outros países. Mas interessante, Kátia, essa tua observação repete, porque é importantíssima. As pessoas dizem, eles não querem saber da gente, porque lá eles acham que a gente quer herança. Vamos olhar pelo outro lado? Vamos mudar o ponto de vista? A Itália teve, depois da partida dos nossos imigrantes, uma guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial, as imigrações, outras coisas, mas terremotos, enchentes, etc. E muitas outras imigrações. Para a Austrália, o Canadá, a Suíça, a França. Mas Estados Unidos mas, cara, se a gente pensar que a nossa imigração é muito tarde. Eles nem se lembram e não estudam. Não estudam. Eu faço cursos para as crianças e para adultos lá sobre a história da imigração. E eu digo, eu sou mais polentona, mais vêneta do que vocês. Eu provo para vocês isso. Aí começa a mostrar Vale Vêneto, São João do Polesine. Eles ficam de boca aberta. Mas como? Mas existe isso no Brasil? Porque eles não têm essa visão. Mas que coisa, Kátia, incrível Mas isso. a gente não pode dizer que sejam ignorantes. Eles tiveram outras prioridades. Muito sofrimento. Muito sofrimento. As igrejas têm pouquíssimos padres. Então, às vezes, tu chega numa igreja, quase sempre, a igreja da pequena comunidade, o que acontece? Está fechada. Tu não programa, vai lá, a igreja está fechada. Sem contar que as pessoas que vieram para cá eram, a grande maioria, agricultores, não é que viviam em Veneza, cidade. Fiz um exemplo porque eu estou perto de Veneza. Sim, sim. Eles viviam no interior, e às vezes o interior lá é o interior. Tu tem que subir montanhas, tu tem que achar estradinhas, lá tem várias estradas onde tu te perde. Uma região muito montanhosa ali. Às vezes falam dialeto, às vezes falam, não falam o dialeto ou o italiano, nem sempre as pessoas entendem exatamente o que a gente está querendo dizer. Então tem várias coisas. A locomoção, tu não chega, no caso dessa menina que eu falei no início, que é em Colceresa, que seria Molvena, né, quando saíram, que é ali na região de Vicenza, perto de Marostica,
O que acontece? Ali não tinha locomoção, a gente teve que alugar um carro para ela poder chegar nesses lugares, ir de um lugar para o outro. Então tudo isso é planificado, tudo isso eu faço. Eu deixo todo esse programa pronto, eu tenho uma especialização lá nessa questão de turismo de raiz. Eu sou uma das poucas pessoas que realmente trabalha com o turismo de raiz e somente com isso para brasileiros. Tenho eles chamam terceirino, uma permissão como acompanhante turística para poder fazer isso. Lá é importante ter isso. Nada improvisado, entende? Para não correr risco a Kátia, mas nem os clientes. Então, como se faz isso? Se começa com uma pesquisa genealógica. Kátia, meus pais, meus avós. Os meus avós vieram da Itália. Não, peraí, os meus bisavós vieram da Itália. Então, tendo essas informações, a partir das tuas informações, eu vou voltar para trás, porque para frente a gente sabe porque a gente está aqui. Então, o que me interessa lá é ir para trás. Geralmente eu consigo voltar um mínimo, quase todas as pesquisas, 1.700 quase sempre. Algumas até um pouco mais. E acredite que tem muitas surpresas. Tem muitas surpresas. A gente encontra muita coisa interessante. Porque às vezes as pessoas dão por certo, né? Eu fui na igreja tal, fiz a foto. Aconteceu com pessoas da Quarta Colônia, que eu brinco assim, eu destruí a tua árvore genealógica. As tuas certezas. Eu te provo que não foi nessa igreja que o teu antepassado foi batizado. Com um documento. Então, assim, ou dizem, faço um exemplo da minha cidade onde eu moro, Castelfranco Veneto. Se eu te disser hoje Castelfranco Veneto, nós somos em 30 mil habitantes, mas, à época da imigração, aquela cidade, por exemplo, Riesi Pio X, Vedelago, Resana, era muito abrangente como território. Era tudo Castelfranco. Hoje, Castelfranco... foi batizado na igreja de Castelfranco. Castelfranco tem 7 igrejas. Interessante. Então as pessoas acham que é assim, né? É naquela ali. Eu já vi várias fotos e aí eu brinco. Só que não é... Inclusive amigos, né? Só que não é naquela igreja que o teu antepassado foi batizado. Tá aqui o documento que eu achei. Mas é um trabalho... Porque se perdeu muito também, né? Justamente com essas questão de guerras e crises, né? Olha a documentação, tu chegar lá até o século XVIII... Dá para chegar até antes, sabe? É que assim, por exemplo, tem algumas localidades que é um pouco mais problemática de serem trabalhadas, porque a Primeira Guerra Mundial no Vêneto foi muito importante. Nós estamos no palco da Primeira Guerra Mundial. O sofrimento, né? Ali, a mortandade de italiano na Primeira Guerra foi um absurdo. Eu vou te citar um exemplo. Tem uma região perto de Bassano del Grappa, que foi, aquela nossa região ali foi palco da Primeira Guerra Mundial, tá? E tem toda uma região ali que eles chamam prófugo de guerra. Então o padre pegava toda a população, saía com a população, saíram realmente 2.000 pessoas da localidade e foram para o sul da Itália para fugir, porque eles estavam combatendo naquela região ali. Era contra os austríacos. Sim, e aí o que acontece? Aí eles pegam e levam os livros dos registros. Os padres que tinham um pouco mais a visão de preservar a história da comunidade. Óbvio que nesse ir e vir, livros se perderam. Sem contar que quando combateram, muitos livros foram queimados, foram roubados, mas ok. Então tem lugares que realmente é bem complicado tu ter acesso porque não existem. Porque não existem. Mas até hoje eu posso te dizer que principalmente a região de Treviso é um pouco mais complexa, mas dá para fazer. Tem algumas cidadezinhas que são mais... O trabalho da igreja sempre foi fundamental nessa questão, né? Foi. E assim, eu me apoio sempre. Esse tipo de trabalho nunca é um trabalho solitário. Isso é confiança. O italiano é muito desconfiado contigo. Porque tu tem que entender como ele pensa. Tu não pode chegar pedindo as coisas. Tu tem que entender. No momento que ele vê que tu realmente está fazendo um trabalho de coração, que tu sente isso, eu ganhei coisas
árvores genealógicas que não são das nossas famílias, mas porque pesquisas que fizeram, porque eles viram que realmente eu gosto e realmente isso eu quero levar para o meu futuro. Eu quero e vou criar um centro, estou trabalhando para isso, de estudos sobre a imigração, onde as pessoas possam ter acesso a toda a documentação que a Kátia guardou durante todos esses anos. Livros, documentos, etc. Então esse é o objetivo. É deixar algo para a comunidade, porque a gente não é sozinho, né, Carlos? Amanhã eu não vou mais estar aqui e eu quero deixar para a comunidade a preservação da história dessa comunidade. Eu estou lá, então isso é importante. Mas uma questão de pesquisa e arquivo, hoje tem que ter uma biblioteca quase digital. Eu tenho muita coisa. Imagina que, não vou dizer a minha idade, mas faz muito tempo que eu estou trabalhando com cultura italiana e eu ganhei muito material. Eu tenho uma biblioteca e hoje eu vou lá na Itália, eu tenho a minha biblioteca, aqui na Quarta Colônia eu tenho também. Tenho a sorte de ter tido sempre o meu pai, que foi um grande, e é ainda um grande incentivador, gosta muito, juntou muito material. Lá eu ganhei muito material, ganhei muitas bibliotecas de outras pessoas, bibliotecas inteiras, material, documento, foto. Vou garimpar nos sebos, livros históricos, livros de imigração, livros de história do território. Se eu sei que a maior parte do pessoal de Vale Veneto veio da região de Oderzo, Piavon, Chiarano, que é no Treviso, o que eu faço? Eu vou ali, quando tem essas feirinhas, quando tem esses sebos, vou e garimpo o que tem de história do território lá, porque eu sei que um amanhã vai servir para essas pessoas também. Então isso eu faço, assim, é uma coisa que eu faço muitos anos, desde que eu cheguei lá, mas eu desde a época da Rádio Membuí, eu tenho tudo guardado. Isso é uma coisa que... Não, e um exemplo rápido, né? Tu entrou aqui com a nossa colega aqui, tu perguntou sobre o nome dela, tu já... Sim. Acho que nós somos parentes. Sim, eu já tô com a árvore genealógica de todo mundo na cabeça, né? Incrível. Incrível. Assim, ó, Kátia, é muito importante tu deixar uma mensagem, né? Para quem está, esse pessoal todo, né, esses oriundes, como é que eu faço para contratar os teus serviços, né? Pode falar em português e em italiano. Aqui, com esta câmara. Eu tenho a Gens Turismo Genealógico Itália. É uma empresa especializada em turismo de origem, em turismo de raiz, em programas totalmente personalizados, fora de qualquer roteiro turístico convencional, que pode ser feito também. Mas quem quiser entrar em contato, tem o site que é www.gens-tg-de-turismogenealógico.com. O meu telefone é telefone italiano, mas se quiserem entrar em contato através do site, tem todas as informações, as redes sociais como Kátia Dalmolin, como Gens, tranquilamente pode entrar em contato comigo pelas redes sociais. E para valorizar, para resgatar, mesmo que as pessoas não tenham ideia de ir agora para a Itália, mas tenham o sonho, dá para começar essa pesquisa com tempo, com antecedência, aliás, precisa começar com tempo, com antecedência. Eu deixo tudo pronto, tudo organizado, entrego a pesquisa, entrego o roteiro e quando as famílias decidirem, podem ir, eu vou estar lá esperando. Então isso é importante, que as pessoas às vezes dizem, mas eu não tenho ideia de ir para a Itália agora. Não, eu preciso no mínimo de uns 3 meses para trabalhar bem. Porque se tu chega, todo mundo faz de última hora, grande maioria, né? Não todo mundo. Estou indo para a Itália, eu preciso disso. Não, eu não, com um documento de nascimento eu faço bem pouco. Eu preciso. Tu faz essa recomendação também em italiano, para o pessoal já entendendo. E depois eu achei interessante também tocar na questão da cidadania. Sim. Sono Kátia Dalmolin, lavoro con turismo genealogico Italia-Brasile, abito in Italia da 17 anni. Se avete bisogno, se volete conoscere la vera Italia, la Italia dei nostri antenati, la Italia dei nostri nonni, l'essenza, io sono qui, potete contattarmi sui social tranquillamente, Kátia Dalmolin, oppure www.gens-g.com.
e sarò molto molto felice di poter portarvi in Italia con me a conoscere veramente la nostra storia. Grazie. Grazie a te. Essa questão também, eu acho que muita gente agora está demandando a cidadania italiana. Sim. Aqui nós entramos numa discussão um pouquinho mais complexa. Por que complexa? Porque o turismo não tem nada a ver com a cidadania. Sim. E as pessoas tendencialmente olham um lado da situação. E eu entendo isso, porque eu também estava do outro lado, esperando a cidadania. Existem 3 maneiras de reconhecer a cidadania italiana. Pelo consulado, via judicial, ou na Itália diretamente, presencial. Só que a única coisa que eu sinto de dizer nesse momento, desconfie de coisas fáceis. Tem muito comércio ilegal de cidadania. E a Itália está sofrendo com o grande número de pessoas que estão chegando, e aí as pessoas têm acompanhado, têm visto os jornais, a manifestação dos prefeitos. Por quê? Eu vou contar para vocês o outro lado da moeda, de quem pesquisa dentro e tem uma permissão especial para entrar em alguns lugares onde geralmente pesquisadores não entram, que, por exemplo, as anágrafes, né? O que acontece? Eles não têm pessoal para trabalhar. Às vezes tem 1, 2 funcionários. Numa cidadezinha vou fazer um exemplo, né, banal, 1.500 habitantes, 400 são brasileiros que estão pedindo cidadania. O fluxo de pessoas é muito grande e eles não fazem nada a mais do que seguir somente os brasileiros, porque não tem tempo para fazer outras coisas. E isso gera um pouco de revolta. Por quê? Porque eles fazem cidadania e vão embora da Itália. E a Itália é um país que está perdendo a população. A gente sabe disso. E então tem muito essa coisa de eles olharem o brasileiro de uma maneira um pouquinho... Eu não quero saber. Tanto é verdade que quando eu chego nos lugares, que seja na igreja, na anágrafe, onde eu for pesquisar arquivos, a primeira coisa que eu me apresento, eu sou Kátia Dalmolin, historiadora, trabalho com turismo genealógico. Com cidadania? Não. Eu não tenho nada a ver com cidadania. Ok. Daqui a gente já começa a pensar como é vista a questão da cidadania. Não que as pessoas não possam sonhar, muito pelo contrário, quem sou eu para dizer eu sonhei, eu fui e realizei. A única coisa é tomar muito cuidado. Para fazer cidadania, você vai precisar sempre dos documentos dos antepassados, de uma pesquisa, bem ou mal, uma pesquisa genealógica, para saber quem não sabe, mas os documentos de nascimento, casamento, morte, né, do bisavô até você. Não vamos confundir essa emissão de documentos com o turismo. O turismo vai muito além de um nome e de uma data. Eu vou analisar quantas mortes, por que morreram, por que um filho nasceu aqui e o outro nasceu lá. Opa, peraí, eles se transferiam de lugar. Olha aqui, ó, tem uma residência aqui, outra aqui. Isso quer dizer que eles eram agricultores e trabalhavam e não eram proprietários e trabalhavam com um patrão. É muito mais profundo que, entre aspas, simplesmente a cidadania. A cidadania é algo que a gente sonha, quer ter o passaporte, quer ter a liberdade de viajar, de trabalhar, de ter acesso aos estudos, e te ajuda muito, obviamente. Mas são 2 coisas separadas. Esse ano, 2024, é o ano do turismo de raiz na Itália, implementado pelo Ministério delle Affari Esteri italiano. E eu dei uma aula semana passada para um curso, que é esse curso de especialização que eu participei ano passado. Semana passada eu dei uma aula falando da minha experiência na Itália, né, em italiano para eles. E aí eles comentam isso, sabe? Que algumas pessoas têm a visão, quem não trabalha diretamente e não conhece a cidadania, tem a visão, as 2 coisas são iguais. Não são iguais. Não são iguais. Porque nem todo mundo que vai lá atrás do passaporte, como a gente chama lá na Itália, que não é cidadania, é o passaporte, vai querer saber ou visitou a cidade de origem. Tem gente que não tá nem aí. Então. Beleza, não tem problema nenhum. Todo mundo, nós somos diferentes, não temos os mesmos interesses, né, Carlinhos? Mas
Tu pode ter cidadania e querer procurar mais em profundidade a tua história, eu digo a tua essência, da onde tu veio. Porque, Kátia, quem está procurando apenas o passaporte, a cidadania, né? Muitas vezes tu tens informações que não estão disponíveis. Sim. Que o burocrata não sabe. Sim. Né? Então, tem essa... Porque a fonte de pesquisa são os mesmos. Mas praticamente os documentos para cidadania é o documento de nascimento, casamento e morte. Nascimento do italiano, o italiano emigra para cá, quase sempre, ou casou lá, a morte é já aqui, no Brasil. Então são 2 documentos. Esses 2 documentos, dependendo do ano, não são nem emitidos pela igreja, são emitidos pela comune, né? Pelo comune. Você vê comuna em português. Então, não vai te dar a história do teu antepassado, vai te dar um fragmento. Vai te dar o nome dos pais, nem sempre, seria tão bom se tudo fosse, né, regular, mas nome dos pais, a data de nascimento e local de nascimento. Ponto. Vai atrás da igreja depois, porque se não é emitido pela igreja, aí entra na história de Castel Franco Vêneto. São 7 igrejas. Qual é a igreja? Se tu quer realmente tocar e sentir a energia da fonte batismal que eles foram batizados, pisar realmente, juntar a terra, trazer um pouquinho da terra, viver aquela experiência a 360 graus, que eu digo, realmente tu tem que estar com o coração aberto, com a mente aberta e fazer uma pesquisa muito aprofundada. Muito bom. Kátia, fantástica, uma aula hoje bem diferente, um assunto muito palpitante, né, que é a nossa origem. Nós concluímos esse segundo bloco e com a Kátia, se deixa, ela vai tomar conta de vários blocos. Agradecer então aqui novamente o carinho do pessoal da Cotricel, meu amigo Zé Paulo, presidente, e meus queridos alunos lá do Sebrae. Nós já voltamos com a Kátia Dalmolin, essa santamarense que vive na Itália há 17 anos. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Nós vamos aqui para o último bloco, vai ser um bloco um pouco mais compacto, com a nossa querida visita, assim, você está, Kátia, dando um show aqui, tudo é novo para a gente.
Mas agora nós vamos abordar a parte empresarial, porque a Itália é um país assim, onde as empresas familiares, eu acho que não tem um país na Europa que tenha essas características que tem na Itália, né? A sobrevivência das pequenas e médias empresas, as tradicionais empresas familiares. E lá no Vêneto tem essa grande experiência, e eu ia pedir então para a Kátia nos dar um pouco. Pessoal, tive que a pauta aqui, você foi, nem começamos. Mas é muito experiente esse modelo Vêneto, né, Kátia? O que tu consegue resumir para nós? Olha, vamos tentar trazer para a nossa realidade, acho que fica mais prático, né? Isso. Eu posso te usar como exemplo. Da onde é que, se a gente pensar quantas empresas da nossa região já aplicam o modelo Vêneto de administração sem saber? Sim. Na verdade, são empresas que nascem com uma história familiar, né? E que vem passado de geração em geração, então aqui está a essência da história, de conhecer a história. As grandes empresas, os grandes nomes de empresas italianas nascem dessa forma, com toda a família trabalhando dentro da mesma empresa e dividido em zonas, em regiões. A região de Belluno trabalha determinadas coisas que a região de Vicenza não trabalha. Por exemplo, me veio em mente um caso, falando de óculos, sem fazer nomes, mas óculos famosos que nós usamos de marca, vêm quase todos da Itália, produzidos na Itália, em uma determinada região. Só que aquela determinada região, essa empresa começou por uma pessoa, um visionário, e quase sempre são filhos de pessoas humildes. E outra coisa que eu acho muito interessante, vamos pensar também nas empresas grandes. Quando me perguntam, mas as pessoas saíram de lá pobres, né? E sim, saíram de lá pobres. Mas não encontraram a cucanha, não. Não, eles construíram a cucanha. Simples assim. Eles construíram com muito sacrifício. Isso, para mim, pode ser transportado nos dias de hoje, para as pessoas entenderem. É o sair contadino de lá, agricultor, ou como uma parte da minha família, o falegname, aquele que trabalhava a madeira, e vir para cá e se reinventar, e criar algo. E depois passar de geração para geração. A gente tem vários exemplos, não quero fazer propaganda, né? Justamente não usar outras marcas e outros nomes. Mas a gente tem vários exemplos. Tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo já identificaram várias empresas que seguem essa linha. E eu acho que esse é o segredo do sucesso. De entender. E outra coisa, toda essa imigração que saiu de lá, a Itália não seria a potência, o norte da Itália, que é hoje, se eles tivessem ficado lá. Interessante. Porque tinha uma superpopulação. As pessoas passavam fome, e aí eles dizem, poxa vida, mas a minha família tinha muito dinheiro, e muitas terras, aliás, vieram para cá, tu vê, descobrir todas essas terras, os caras eram ricos. Peraí, vamos analisar o que valia, quanto valia a terra. Hoje a gente olha em outra maneira, não posso olhar o hoje com os olhos de hoje, eu tenho que olhar o hoje, os documentos naquela época. 150 anos atrás. E então, assim, largaram tudo. As primeiras famílias vieram com pouco de dinheiro. Essa história de vieram pobre, né? Não é exatamente assim. Já está comprovado historicamente isso. Interessante. Alguma coisa... então eu gosto muito de dizer, eles não encontraram a cucanha prometida, a terra prometida, mas eles construíram a cucanha. E eu pergunto sempre, quando eu faço as palestras, eu digo sempre, leio alguns manifestos da imigração e digo, vocês acham que eles encontraram a cucanha aí, quem sim, quem não, quem não conhece? Até com as crianças isso funciona muito, é muito interessante o raciocínio. Mas por que eles encontraram a cucanha? Por que eles construíram? Por quê? E eles começam a dar as explicações dele. Eu digo, mas se eu tô aqui, quase 150 anos depois,
Tô aqui, voltei para a terra de origem dos meus antepassados, vocês acham que eles não construíram a cucanha? Óbvio que não foi fácil. Olha, eles saíram de lá, as cidades, eles já tinham trem, eles já tinham as cidades como estão hoje. E saíram para cá, olhamos para os morros, abrimos a janela de casa e olhamos para os morros para ver o que eles encontraram aqui. E olha o que tem hoje. Então, a gente acha que isso não é bem ou mal um modelo Vêneto de administração? De saber se reinventar, de saber... Gente, depois da imigração, todas as imigrações, as guerras, e olha a potência que é o Vêneto. Então isso é importante. E se fixando, né, Kátia, em produtos do agro, né? Tudo é segmentado, né? Os tipos de vinho, os tipos de queijo. Cada região tem o seu. É incrível, incrível. Cada região se diferencia. Aí dizem, o vinho italiano é bom. Gente, eu vou citar um exemplo. Espero não errar com números, mas para dar uma ideia. Valdobbiadene, que é a terra do Unesco, terra do Prosecco. Eu não posso dizer espumante, porque não é espumante, do Prosecco. Patrimônio da Unesco, reconhecido patrimônio da Unesco, tem, e é uma localidade minúscula, tem mais de 200 cantinas. Nós estamos falando de qual vinho? Cada um tem a sua maneira de produzir. Ganha o mercado quem se diferencia. Por isso que eu digo, turismo genealógico, outras pessoas podem fazer. Tu tem que achar o teu nicho e descobrir como e por que eu sou diferente naquilo que eu faço. Por que as pessoas têm que confiar na Kátia e não confiar em uma agência? As agências de turismo estão propondo. Mas eles propõem muitas agências, e não estou falando mal de nenhuma agência, né? Não é essa a questão, é só um exemplo. Várias agências que eu conheço estão propondo turismo de origem, Roma, Milão, Veneza, o clássico turismo de massa, jogando com o nome turismo de raiz. Sim, você vai para a Itália e vai conhecer a Itália. Ponto. Mas não, você não precisa e não vai conhecer a terra de origem, não vai vivenciar uma experiência que realmente, repito, e vou repetir sempre, vai te mudar dentro. Porque isso vai reverberar por muito tempo dentro de ti. Para encerrar a conversa nesse sentido, né, e não me alongar demais, eu acompanhei cinco pessoas do Paraná. Eram 4 famílias diferentes, 4 famílias em 2 dias. E eles fizeram vários lugares da Itália e os últimos dias era para o turismo de raiz. E a pessoa que levou, a agência que levou, me ligou e disse assim, Kátia, o que tu fez com eles? Que eles só falam do turismo, só falam dos 2 dias que eles viveram contigo. E eles fizeram todo um programa completamente personalizado e completamente diferente. E eu repito o que eu disse antes. Quando tu toca ali dentro, e tu mexe naquela chavezinha que tu não sabe que está escondida ali, a coisa flui. Então tem que estar aberto, tem que estar aberto para isso. Não, é interessante, né, Kátia, quando tu leva também os empresários, né, poder unir o modelo Vêneto, né, como é que eles conseguem, né, como é que conseguiram. Então, assim, realmente é uma região riquíssima, né? A gente tem, bem ou mal, nós temos alguma maneira de se identificar, né? Todo mundo entende um pouco do italiano, capite e tal, e vamos indo, porque o italiano vai dando um jeito. Com as mãos. Né? Mas assim, Kátia, muito feliz com a tua vinda, tá? Assim, eu que te agradeço muito. Espero que a gente tenha ajudado muitas pessoas, né, a encontrarem o seu caminho, né, encontrar a origem do seu coração, da sua família, e te parabenizar por esse trabalho, tá? E na próxima vinda tua, vamos dar continuidade a essa conversa. Tu vem uma vez por ano aqui. Uma vez por ano. Uma vez por ano. E falando em empresa, eu quero deixar o convite, se os empresários quiserem organizar missões empresariais, eu posso ajudar. Unindo sempre a questão da história familiar para se entender, mas também com esses interesses específicos e personalizados. O turismo de raiz, o turismo de origem, o turismo genealógico é algo completamente personalizado. Não existe, tu não vai encontrar, digitando no Google, tu não vai encontrar um tipo de roteiro assim. E eu acompanho
em todos os dias no que precisar, e contatos, etc, fico à disposição também. Muito bom. Nesse sentido. Vamos Muito participar. obrigado por tudo. Muito bom, muito obrigado a todos pela audiência. Esse é o mês da mulher, e nós estamos entrevistando mulheres poderosas, mulheres que fazem acontecer. Obrigado pelo carinho da Cotricel, do Sebrae, e até a próxima. Kátia, muito obrigado. Muito Bom obrigado, retorno à Itália. Obrigada. Grazie. Grazie a te. Pense Grande, com Carlinhos Costa Weber.